Se este vídeo chegou até você hoje, então nós devemos agradecer a este homem aqui, Alan Matheson Turing, um brilhante matemático britânico, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico. Mesmo com todos esses títulos, ele conseguiu contribuir grandemente para todas essas áreas. Mas aquela em que mais se destacou de fato foi a ciência da computação teórica e, hoje, é amplamente reconhecido como o pai da computação teórica e da inteligência artificial. Tudo isso começou durante a Segunda Guerra, quando o governo britânico solicitou que ele decifrasse mensagens interceptadas dos alemães. É claro que ele não só conseguiu, como fez muito mais do que isso. E para você entender o tamanho dessa façanha, hoje eu vou te contar o que é e como se resolve uma criptografia, como funcionava a engenhosa máquina dos alemães, a Enigma, e, lógico, como foi que o nosso herói salvou o dia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja tendo um dia cheio de inicializações bem-sucedidas e execuções sem erros. Eu sou Alex Mazzolotti, o seu anfitrião virtual do mundo da ciência e da tecnologia, e ter você aqui comigo no Cienciacional é sempre tão bom quanto cheirinho de peça nova. Criptografia. Parece o nome de alguma coisa extremamente complicada que acontece dentro do computador. E, hoje, tem potencial para ser realmente assim. Contudo, apesar do nome, criptografar pode ser algo tão simples que todos nós já brincamos disso na escola, quando inventamos um conjunto de regras que transformam uma mensagem que nós queremos passar para os nossos amigos de um jeito que só a gente seja capaz de entender. Quando nos deparamos com um arquivo criptografado no computador e não conseguimos abrir ou entender esse arquivo, é por esse mesmo motivo. Ele foi decodificado para que a sua mensagem não pudesse ser compreendida a não ser pelos seus destinatários. A criptografia é o campo de estudo e prática que envolve técnicas e métodos para proteger informações confidenciais e comunicações contra o acesso não autorizado ou interceptação indesejada. Em termos simples, a criptografia é o processo de tornar ilegível uma mensagem ou dados, transformando-a no que nós chamamos de texto cifrado. Assim, ela fica acessível apenas para quem for autorizado e possuir a chave correta para decifrar e ler a mensagem. O imperador Júlio César, por exemplo, adotava amplamente um método que hoje, inclusive, leva o seu nome como homenagem, a cifra de César, que consistia simplesmente em deslocar as letras da mensagem em 3 unidades no alfabeto. Assim, A se escreve D, B se escreve E assim por diante. A frase "deixe o seu like", por exemplo, fica cifrada dessa forma. Para criptografar uma mensagem, nós precisamos de 2 coisas, uma cifra e uma chave. A cifra é o conjunto de regras que a gente vai usar para embaralhar a mensagem. No caso de César, a regra era deslocar as letras do alfabeto. Então essa era a cifra. A chave, por outro lado, serve de instrução de como aplicar essas regras. No nosso exemplo, a chave é 3, porque a cifra é aplicada deslocando as letras em 3 unidades. Como você deve imaginar, essa cifra é extremamente fácil de ser quebrada por alguém que não tem a chave, já que só existem 26 letras no alfabeto, portanto, com um pouco de paciência, é só ir testando todas as 26 combinações. Em criptoanálise, que é a ciência de descobrir como hackear uma mensagem criptografada, esse método de ir testando todas as possibilidades é chamado de força bruta. Para dificultar um pouco, uma opção é você embaralhar as letras do alfabeto e criar uma correspondência. Fazendo isso, o número de combinações possíveis passa de apenas 26, que era o caso da cifra de César, para este número que você está vendo na tela. São 403 septilhões, 291 sextilhões, 461 quintilhões, 126 quatrilhões, 605 trilhões, 635 bilhões, 584 milhões de combinações diferentes. Portanto, problema resolvido, certo? Não. Na verdade, não. Ainda assim, é possível decifrar a mensagem fazendo o que chamamos de análise de frequências, analisando as letras, digramas e trigramas que mais se repetem, como A, O, D, OU, Q e COM, por exemplo. Isso nos ajuda a determinar algumas das letras e usar a lógica para descobrir o resto. E assim, uma batalha milenar entre criptógrafos e criptoanalistas existe desde que o mundo é mundo. Uns querem ocultar mensagens, outros querem descobrir o seu conteúdo.
Com a chegada de novas tecnologias, novas técnicas para decifrar criptografias são criadas, e algumas são até resgatadas, como a própria força bruta, que volta a ser viável para um computador quântico, por exemplo, que é capaz de testar bilhões de hipóteses por segundo. Felizmente, para nós, sem computadores à disposição, a solução que os alemães encontraram durante a Segunda Guerra foi criar uma máquina que embaralhava as letras mecanicamente através de um engenhoso sistema, a Enigma. Enigma, uma máquina notável até mesmo nos dias de hoje, foi um avançado dispositivo de codificação amplamente utilizado pelos alemães no início do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser uma engenhoca bastante avançada, ela era totalmente mecânica, o que, se parar para ver, é ainda mais impressionante. A Enigma funcionava como um embaralhador de letras muito sofisticado. Ela tinha 2 teclados, cada um com 26 letras. Um deles era digitável, como uma máquina de escrever, e o outro era um painel com letras iluminadas. Quando você pressionava uma letra no teclado de entrada, uma letra diferente era acesa nesse painel. Para embaralhar as letras, a máquina contava com 3 rotores. Cada vez que uma tecla era pressionada, esses rotores giravam, enquanto um sinal elétrico era enviado e passava por eles 2 vezes. Dessa forma, só nesse processo, o sinal já era embaralhado um total de 7 vezes. Além disso, a Enigma possuía plugs externos que conectavam 2 letras quaisquer que você escolhesse, causando uma permutação sempre que o sinal passava por uma delas. No circuito completo, o sinal passa pela placa de plugs 2 vezes, uma antes e outra depois dos rotores, adicionando assim 2 novas possíveis trocas de letras, dependendo de haver ou não plugs conectados. Então imagina só, toda vez que alguém acionava uma tecla, a sua letra era embaralhada 7, 8 ou até 9 vezes. Era uma verdadeira bagunça para quem tentasse interceptar as mensagens. Mesmo para quem fosse o receptor, a sua decodificação não era algo simples ou instantâneo. Quem quisesse ler precisava ter uma máquina igual, mas só isso não bastava. A pessoa que recebia a mensagem precisava reproduzir exatamente as condições da máquina no momento em que a mensagem foi digitada. Isso correspondia a um conjunto de 4 configurações. A primeira delas é a ordem dos rotores. Toda máquina possuía um conjunto de 5 rotores que eram diferentes entre si, mas eram iguais para todas as máquinas. Era necessário escolher os 3 rotores corretos e ainda colocar eles na posição certa dentro da máquina. Em seguida, temos as configurações desses rotores. Os anéis que representam as letras no seu exterior podem ser rotacionados, representando embaralhamentos diferentes. Além do anel, cada rotor possui uma marcação estrutural que, entre outras funções, também servia de referência para posicionar o anel em relação ao rotor. A terceira configuração é a posição inicial de cada rotor. Uma vez feito esse ajuste dos anéis de letras em relação ao rotor, as janelas da parte superior serviam de referência para você girar eles e deixar na posição exata em que eles estavam quando a mensagem começou a ser digitada. E aí, por último, claro, estava a configuração dos plugs externos, conectando corretamente as letras que deveriam ser permutadas caso o sinal passasse por ali. Eram usados frequentemente até 10 cabos para instruir permutas. Depois de tudo configurado corretamente, reproduzindo as mesmas condições em que a máquina estava quando a mensagem foi codificada, alguém podia começar a digitar as letras da mensagem recebida e, no processo reverso, ela devolvia a letra original no painel. Olha o trabalho que dava para decodificar a mensagem, mesmo tendo tudo o que precisava. Imagina sem ter nada. Dependendo do modelo da Enigma, se fossem usados todos os plugs de permutas nas letras, as combinações possíveis aumentariam para... Esse número inominável é o equivalente a aproximadamente 3 elevado a 114. Porra! Tudo isso? Não tinha nem como pensar em testar todas as possibilidades, porque o tempo já era limitadíssimo, já que os alemães mandavam algo em torno de 5.000 mensagens por dia e mudavam as configurações da Enigma todos os dias. Para piorar, como as letras não se repetiam, não dava nem para fazer análise de frequências. Os alemães tinham certeza de que esse era o Ultimate Trocadilho Machine. E,
Felizmente para todos, não só começaram a ficar desleixados com as regras de utilização, como também não perceberam uma falha que se mostraria letal. A máquina não permitia que uma letra fosse codificada como ela mesma. Se você pressionasse a letra A, podia aparecer qualquer coisa no painel, menos a própria letra A. E foi percebendo essa brecha que teve sucesso nosso amado amigo Alan Turing. Turing foi um matemático, lógico e criptoanalista que deixou um legado extraordinário não só pelo seu papel crucial no esforço dos aliados para decifrar as comunicações codificadas da Alemanha durante a Segunda Guerra, mas por uma vida repleta de obras e descobertas. As suas contribuições mudaram o rumo da guerra e moldaram o futuro da computação. Nascido em 23 de junho de 1912 na cidade de Paddington, na Inglaterra, Turing teve uma infância bem rígida. Estudou na tradicional escola Sherborne, que é uma das mais antigas do Reino Unido, tendo sido fundada em 705 d.C. Seus alunos frequentemente figuram no top 1% das escolas da Inglaterra. Desde pequeno já demonstrava interesse em problemas complexos de matemática, os quais ele já era capaz de resolver aos 15 anos, mesmo sem ter estudado cálculo numérico. Aos 16 anos, conheceu Christopher Morcom, por quem se apaixonou, descobrindo-se homossexual. Mas Christopher, infelizmente, veio a falecer de pneumonia bovina. Sua paixão pela lógica e pelos padrões trouxe avanços até mesmo para a biologia. Se liga, através de cálculos, ele conseguiu prever a quantidade de listras em um tigre ou de pintas em outros felídeos. Olha que loucura! E se você acha que isso era piração da cabeça dele, saiba que mais tarde, estudos sobre DNA confirmaram as suas previsões inacabadas. Turing possuía uma reputação de gênio entre os colegas, é claro, mas também, além dela, de excentricidade. Irving Good, que trabalhou com ele, contou que a bicicleta que Turing usava para ir ao trabalho tinha um problema que fazia com que a corrente saísse da engrenagem em intervalos regulares. Só que ao invés de mandar consertar, ele preferia contar as pedaladas e descer da bike para dar um jeito antes da corrente sair. Além disso, na primeira semana de junho de cada ano, ele ia ao trabalho usando uma máscara de gás por causa da alergia ao pólen que ele tinha. Imagina que doido, o cara andando de bike no meio da rua com máscara de gás, o povo tudo olhando, mas ele não estava nem aí. Alan Turing foi pioneiro em diversas áreas, e um dos seus mais conhecidos trabalhos foi a construção da máquina que possibilitou desvendar a complexa cifra da Enigma. A sua genialidade permitiu a criação do bombeamento de códigos, um método inovador que acelerou o processo de criptoanálise. Na Inglaterra, existem grandes mansões na zona rural chamadas de country houses. Uma dessas mansões era Bletchley Park, que foi construída em 1883 e, durante a Segunda Guerra, abrigou a equipe do Government Code and Cipher School, ou Escola de Códigos e Cifras do Governo em tradução livre, que era o time do qual Turing passou a fazer parte em 1938. Muito antes disso, os poloneses, que eram expert no assunto desde a Primeira Guerra, já vinham trabalhando na interceptação e criptoanálise das mensagens alemãs e chegaram a descobrir como as máquinas funcionavam e o padrão que estava sendo empregado nelas, e até criaram a sua própria máquina, que auxiliou na decodificação de 75% das mensagens interceptadas. Essa máquina dos poloneses foi apelidada de bomba Kryptologit. Porém, a partir de 1936, os alemães começaram a trocar o padrão das máquinas diariamente e não mais mensalmente, como era antes. E isso aí já complicou bastante a vida da galera. Para ajudar, a máquina Enigma tinha ganhado um upgrade no seu sistema, que passou a ter mais engrenagens e alterações no procedimento. Em virtude disso, o tempo de decodificação pela máquina bomba ficou muito longo. Para terminar de piorar, a Polônia foi invadida em 1939. Felizmente, a equipe conseguiu fugir para a França com a ajuda dos franceses e restabelecer as suas operações, ainda que abalados e com menos pessoas trabalhando. Estando lá na França, em 1940, realizaram uma conferência para compartilhar o que eles sabiam com a França e com a Inglaterra. E entre os presentes estava ele, o nosso herói de hoje, Alan Matheson Turing. Os estudos de Turing indicaram que a máquina usada pelos poloneses até então
baseava-se em um indicador inseguro de procedimento, que os alemães podiam mudar a qualquer momento. Ele estava convencido de que era possível criar uma máquina mais universal que fosse capaz de resolver qualquer problema, independentemente do equipamento de criptografia da época que fosse utilizado. Sabendo que as letras não podiam terminar decodificadas como si mesmas, era mais fácil procurar no texto uma palavra que a gente sabia que estava lá. Bastava correr a palavra pelo texto, buscando um conjunto de letras que não equivalesse. Se na posição analisada para a frase nada a reportar, por exemplo, a letra D coincidisse com outra letra D da mensagem cifrada, aquela não era a combinação correta. Essa falha se provou letal quando combinada com a indisciplina dos operadores que não seguiam corretamente as regras e instruções de codificação. Embora fossem diretamente orientados a não escrever mensagens parecidas, os operadores desleixadamente acabavam mandando mensagens de nada a reportar ou então referentes a previsões climáticas que sempre tinham a mesma cara. Isso facilitava bastante o processo de encontrar a configuração correta. A escolha das 6 letras iniciais dos rotores e plugs, também ao contrário do indicado, não era feita de forma totalmente aleatória. Muitos operadores usavam letras sequenciais como A, B, C, D, E, F, igual a gente fala até hoje para você não fazer nas suas senhas, né? Ou o nome de pessoas queridas. Um caso que ficou muito famoso foi de um operador apaixonado que sempre usava as letras do nome de sua namorada, Silly. Na verdade, o caso teve tanta repercussão no departamento que Silly virou o sinônimo desse tipo de prática dos operadores alemães, e sempre que algum padrão era encontrado, era chamado de Silly. Graças a esses e outros deslizes, a quantidade total de combinações era drasticamente reduzida de 3 elevado a 114 para apenas 10 elevado a 23. Dessa forma, Turing notou que precisava fazer muito menos testes e conseguia encontrar rapidamente a configuração inicial da Enigma daquele tipo. Agora, se liga como funcionavam os testes. A partir de uma mensagem conhecida como nada a reportar, fazemos uma suposição a respeito do painel frontal. Isto é, supomos que A está permutado com Z. A partir dessa hipótese, fazemos deduções lógicas até encontrar uma contradição. Se em algum momento a gente concluir que A está conectado com X, então está tudo errado, porque a gente começou supondo que A está conectado com Z e as duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então começa-se tudo de novo, agora presumindo que A está conectado com W, e assim por diante. Se todas as combinações dessem errado, inclusive combinação nenhuma, significava que a posição dos rotores estava errada. Gira o rotor uma vez e começa tudo novamente. Obviamente, não tinha como fazer esse processo todo com papel e caneta, porque eles tinham apenas um dia para descobrir e ler tudo. Mas Turing era Turing e resolveu isso de maneira absolutamente brilhante. Primeiro, ele notou que todas as deduções provenientes de uma suposição incorreta estavam igualmente erradas e não precisavam ser checadas novamente. Isso reduzia muito a quantidade de informações a serem checadas. Em seguida, constatou que as verificações restantes poderiam ser feitas instantaneamente através de circuitos elétricos. Com a eletricidade fluindo através de uma máquina, era possível checar todas as deduções incorretas de uma só vez. Com um clique, a máquina girava e checava a próxima configuração de rotores. Estava criada a máquina apelidada de Bomb, em homenagem à antecessora polonesa, a bomba Kryptologiczna, um modelo rudimentar do que hoje são os nossos computadores. Uma grande vitória para os aliados, que passaram a ler uma média de 5.000 mensagens por dia interceptadas do exército alemão. É claro que os desafios não pararam por aí, e muitos outros problemas surgiram e foram um a um sendo resolvidos pelo nosso professor e seus colegas de trabalho. Outras máquinas melhores e mais avançadas foram sendo criadas e ficando cada vez mais e mais parecidas com os nossos computadores atuais. O processo serviu de experiência para a própria Inglaterra, que criou a sua versão do Enigma, porém removendo a falha e garantindo que uma letra pudesse ser codificada como ela mesma, dificultando enormemente o processo de decodificação pelos inimigos. Além de suas conquistas durante a Segunda Guerra, Turing foi um dos primeiros visionários da computação moderna. Ele desenvolveu conceitos fundamentais sobre algoritmos e máquinas universais que abriram caminho para o surgimento dos computadores como nós conhecemos hoje. A sua influência estendeu-se a diversas áreas da ciência da computação e inteligência artificial.
Infelizmente, a história de Turing também é marcada por momentos sombrios. Após a guerra, ele foi perseguido pelas autoridades britânicas devido à sua homossexualidade, que era considerada crime na época. Apesar de tudo o que ele fez pelo seu país, Turing foi condenado a se submeter a tratamentos químicos de castração e sofreu grande humilhação. Uma realidade cruel que, felizmente, hoje já mudou em termos legais, mas que de forma muito triste permanece retrógrada na mente de muitas pessoas. Turing terminou por se suicidar em 1954 com apenas 41 anos. 55 anos mais tarde, em 2009, o primeiro-ministro da Inglaterra, Gordon Brown, se desculpou em nome do governo e, somente em 2013, Turing foi oficialmente perdoado pela Rainha Elizabeth II pelo crime de prática homossexual. Mesmo assim, o impacto de Turing no mundo da ciência e da computação é inegável. A sua visão revolucionária abriu caminho para a era digital em que vivemos hoje. Turing foi um verdadeiro gênio, cujo trabalho e contribuições ajudaram a moldar o mundo moderno. E entender a história de Alan Turing nos permite apreciar a genialidade por trás das conquistas na criptografia e na computação. À medida em que mergulhamos no universo das criptografias, desvendamos os segredos ocultos que moldaram a nossa história. A máquina Enigma e a genialidade de Alan Turing nos mostram a resiliência humana diante dos desafios mais intrincados. E assim, na dança das letras e dos rotores, vemos um vislumbre do lado sombrio da humanidade, mas também o poder do conhecimento e da determinação para superar as adversidades. Turing, o brilhante decifrador de códigos, personifica a coragem de enfrentar o desconhecido, transformando a escuridão em luz. Seu legado ecoa como um lembrete poderoso que, por trás de números e das cifras, há uma força indomável, capaz de desvendar os enigmas mais complexos e, acima de tudo, inspirar a busca incansável pela verdade. Eu espero que essa história possa nos lembrar de que, em cada desafio, reside a oportunidade de superação e de um mundo mais justo e inclusivo. Que o legado de Alan Turing brilhe eternamente, recordando-nos de que a verdadeira vitória reside na persistência, no amor pelo conhecimento e na incessante busca por um futuro em que todos possam ser livres para serem quem são. E é assim, com muita dor nas costas, que chegamos ao fim de mais um caprichado vídeo. Gente, eu faço tudo sozinho, então se você achar que eu mereço, você também pode me ajudar. É só deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Eu vou continuar trazendo curiosidades do mundo da ciência e da tecnologia quinzenalmente para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Aqui no microfone.